Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto, mas para que eu fale sobre ele é necessário que eu leia uma pequena parte de algo que Paulo de Tarso diz há muito tempo. Está em Romanos. Chama-se assim, dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Bom, dito isso, a gente pode falar um pouquinho sobre o assunto. Existe um grande, eu não diria um equívoco, mas existe um grande engano, uma grande falta de entendimento com relação às coisas que acontecem. Vamos partir do ponto em que você, como eu e muitos, acreditamos em algo que 2/3 da população do mundo acreditam que é a reencarnação. Claro que cada cultura tem a sua forma de crer nessa dita reencarnação. Mas aqui eu creio, eu como espiritualista que sou, eu acredito firmemente em algo como, por exemplo, nós estamos aqui passando uma prova, não é à toa que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, como diz Allan Kardec. Na verdade, ele não foi ele que disse, algum espírito disse a ele. Enfim, um mundo de provas e expiações ou um mundo onde ainda o mal impera. Onde, se a gente olhar o nosso entorno, a gente vai descobrir que o verdadeiro protagonista das coisas ainda é o mal, não é o bem. Nós não vivemos em um mundo bom como poderíamos viver. Isso é muito fácil de saber. É muito fácil a gente se dar conta. Quer um exemplo? Te dou. Se nós vivêssemos em um mundo bom, nada faltaria a ninguém. Se nós vivêssemos em um mundo bom, aqueles que muito têm estariam ajudando continuamente aqueles que nada têm. E aqueles que nada têm, com toda essa ajuda daqueles que têm, poderiam estar numa situação melhor. Não numa situação de comodismo, porque vamos pensar, se estamos em um mundo bom, as pessoas também estão preocupadas em se auto-melhorarem, em provocar em si por uma progressão, porque ninguém vem ao mundo aqui a passeio. Nós não estamos aqui, eu vou passear, eu vou deixar o tempo passar. Se você estiver fazendo isso, meu amigo, você está tão enganado, está perdendo o seu tempo. Nós estamos aqui para uma prova, ou milhares de provas, todas pequenas, relacionadas ao nosso passado, aquilo que nós fizemos, mas principalmente visando o nosso futuro, aquilo que um dia nós seremos. E o que nós seremos? Nós seremos tudo aquilo que nós sequer conseguimos imaginar que um dia poderemos ser. Mas claro, não dentro do tempo, desse tão diminuto tempo que você e a maioria de todos nós pensamos na Terra. Porque quando você pensa no tempo, você diz, bom, hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, e um ano é longe, daqui a 10, caramba, parece que nunca vai chegar. Daqui a 50, daqui a 60. Eu, quando tinha 10 anos, nunca pensei a chegar aos 60, hoje já passei deles. E passa. E a gente passa por todos esses anos e continua crescendo. Sim, ninguém fica retroagindo. A gente pode até estacionar, mas a gente continua crescendo. Isso é fato. Mas por que Paulo disse isso? As dívidas de amor. Porque se você, como eu comecei a minha fala aqui dizendo, acredita em reencarnação, a gente tem que entender algo que é muito, muito claro. E o que é isso? Esse algo é que nós temos uma dívida com muitos. Eu posso ter uma dívida com você e você comigo e você não sabe, nem eu sei. Porque nós já mudamos a nossa feição. Mas quando estamos do outro lado, como espíritos que somos, sem um envoltório do corpo,
que nos restringe a visibilidade e as sensações, nós conseguimos olhar para aquele e saber que aquele lá foi meu inimigo ou foi meu amigo. E eu, através desse sentimento, negativo ou positivo, eu posso interagir com ele. Se for uma pessoa que eu gosto muito, a minha interação com certeza será uma boa interação. Se for uma pessoa que eu não gosto, como muitas que eu encontro por aí, felizmente eu consegui entender que eu não tenho que maltratá-lo. Mas eu posso também me dar o direito de ficar, como dizemos aqui, na minha, sem ter que ficar interagindo com ele, apesar de que se espera que a gente consiga fazer uma conciliação. Sim. Mas essa conciliação, ela não tem pressa, mas ao mesmo tempo tem, porque nós estamos aqui nas provas, e essas provas, por mais que elas aparentemente sejam quase eternas, elas na verdade não são. E nós temos um momento em que nós devemos melhorar, sim. Eu devo melhorar, para você melhorar, para o outro melhorar, para que todos nós façamos com que esse mundo que nós estamos seja um mundo melhor. Um mundo que possa estar em um ponto onde o bem esteja equilibrado com o mal. Lembra que eu disse que aqui existe um desequilíbrio, o mal está aqui em cima e o bem aqui embaixo. E isso é tão simples, porque você vê quantas pessoas fazendo coisas erradas. Muitos dizem assim, esse óculos aqui eu encontrei. Encontrado, não é roubado? E leva. Mesmo que ele não vá usar. De repente encontra alguém onde ele possa vender e ele vende. Mas quem tinha esse óculos, que perdeu o óculos ou esqueceu o óculos, ficou sem. E vai ter que se virar muito para conseguir um novo óculos. Muitas vezes não tem nem dinheiro para isso. Encontro uma caneta. Ninguém está aqui, pego a caneta e levo comigo. De repente volta alguém porque precisava daquela caneta, que era a que ele tinha. E cadê a caneta? Sumiu a caneta. Ou seja, quem consegue se apropriar de alguma coisa, por menor que seja, pequena, insignificante aparentemente, também poderá se apropriar de algo muito grande, como acontece hoje. Não vamos citar nomes nem lugares, mas todos nós sabemos como acontece com inúmeros seres que, investidos em cargos muito importantes, conseguem, através de uma forma legal, e o pior, nós, população, endossamos isso, através dos nossos votos, das nossas escolhas erradas muitas vezes, e permitimos. Esse é um mundo onde ainda nós, mesmo vendo o erro que cometemos, não fazemos nada para corrigi-lo, ficamos simplesmente olhando o vazio. Bom, mas o que isso tem a ver com a dívida de amor de Paulo de Tarso? Entendamos, quando nós lemos essa pequena passagem de Paulo de Tarso, que fala da dívida de amor, a gente tem que entender que tudo aquilo que eu devo aqui nessa terra, ou que alguém deve para mim, deve ser sanado. Mesmo que eu não saiba? Sim, mesmo que não saibas, mas porque no final, no fundo, tu sabes. Bem no teu íntimo, tu sabes. Todas as coisas que nós criamos de embaraço, de problema para alguém em outras existências, nós devemos sim quitá-las. Um exemplo. Imaginem vocês que eu, em outra vida, tenha feito uma coisa muito errada e tenha colocado alguém numa situação extremamente delicada ou na ruína, vamos pensar assim. É lógico que esse ser não gosta de mim. Eu posso até ter esquecido, porque a gente muitas vezes não quer lembrar das coisas ruins que fez. E de repente eu olho para uma pessoa e vejo que ela não gosta de mim. Mas eu não sinto uma aversão a ela, porque eu nunca senti aversão a ela. Nunca senti raiva dela. Muito pelo contrário, eu era o esperto que tomou alguma coisa dela. Ela sim tem raiva de mim, e vão dizer assim, com motivos, mas eu não. Então eu não sei por que ela não gosta de mim. Mas se eu sei que existe uma dívida de amor,
Aí alguém vai dizer, mas isso é uma dívida de amor? E eu vou explicar para você que sim. Se eu tenho uma dívida de amor com aquela pessoa, eu com ela, não ela comigo, eu devo tentar de alguma forma retribuir. De que forma? Porque ela não lembra, mas ela não gosta de mim. Eu também não lembro, mas eu não sei porquê, só sei que ela não gosta de mim. Então que eu possa de alguma maneira tentar ser útil a ela, para que eu possa de alguma forma ser alguém que faça a diferença para ela sempre que possível. Eu digo sempre que possível porque você vai encontrar inúmeras pessoas de passagem, você não vai ter contato com elas. Mas não te preocupe, você sempre terá a oportunidade de tê-las na sua existência. Se não for nessa, será na próxima, na outra. Porque todos nós nos cruzamos constantemente. Talvez a maior dívida de amor que exista seja a dívida de amor que existe entre um pai e um filho, entre um marido e uma esposa também. Por quê? Porque muitas vezes nós somos presenteados por Deus com um filho que foi o nosso inimigo, um filho que nós fizemos mal a ele outrora. E esse filho, ele nasce sabendo que não gosta de mim. Alguma coisa que ele não sabe o que, mas no primeiro momento ele sabe, quando ele é bem um bebê, é criancinha, muito pequena, ele sabe, ele ainda consegue rememorar isso, mas depois esquece, graças a Deus. E eles é um filho que tem uma certa ou muita aversão ao pai ou à mãe, enfim, ou a um avô, de maneira inexplicável, que ninguém explica. Mas isso tem uma explicação. Outrora, o passado, outra vida. E aí eu me devoto, digamos que eu seja o pai, eu me devoto com essa criatura para ser o melhor pai possível. Mesmo que ela não reconheça isto agora, quando ela partir, e eu provavelmente já tenha partido, ela se dará conta de que esse ser que foi seu pai também foi seu devedor, aquele que lhe fez mal. E esta criatura se dará conta que todo aquele mal que eu lhe fiz, eu de alguma maneira atenuei através dos meus atos de um bom pai, de um amoroso pai. E aí toda aquela raiva que ela tinha de mim, ela começa a se diluir junto a esse amor que eu, durante o tempo que eu estive aqui com ele, eu pude dar. Essa é um pagamento de uma dívida de amor. Porque a partir desse momento nós começaremos a nos reencontrar, sim, outras vezes, não nessa condição do credor e do devedor, mas sim na condição de fraternos irmãos que somos, podendo nos ajudar sempre. Isso é lindo. Isso é lindo. Por isso que eu digo, ou melhor, por isso que Paulo disse dessa dívida de amor, a quem tributo, tributo. Por exemplo, por que não? Então que a gente entenda de uma maneira muito clara que se nós estamos aqui nessa terra e nós temos tantas hastes soltas que devem ser aparadas, elas devem ser sim aparadas. E elas são aparadas com o quê? Com uma tesoura chamada amor. Esse amor fará com que nós possamos nos reencontrar, mesmo aqui, sem saber, porque essa é a grande questão da nossa existência aqui dentro de um corpo físico. Nós estamos aqui, eu não sei quem fez mal para mim, eu não sei a quem eu fiz mal, não sei. Mas ao mesmo tempo eu sinto aversão àquele e eu sinto gratidão ao outro. Tudo isso meu coração sente, mesmo que não haja nenhuma explicação. Assim é. Claro que quando você começa a crescer, você começa a entender isso e começa até a saber quem são as pessoas e o porquê. Porque isso é permitido para algumas pessoas que já entenderam como funciona isso que nós estamos vivenciando aqui nessa terra. E dessa forma, nós começamos a saldar as nossas dívidas de amor
que são muitas, sim, acreditem. A gente aqui tem uma pequena amostra quando nós estamos aqui onde estamos, mas muitas ainda serão vistas, muitas ainda serão encontradas, muitas serão dadas a receber de alguma forma. E a gente não sabe. Existem alguns que pagam muitas dívidas de amor atacado assim para muita gente. Imaginem vocês, vou dar um exemplo de uma pessoa, de um potentado, uma pessoa extremamente importante, que de repente usa o seu poder, usa o seu dinheiro para fazer o bem a muitos. E de repente, dentre esses muitos, há alguns tantos que este mesmo tinha uma dívida. E ao fazer o que ele fez, ao dar aquilo que ele deu, muitas vezes ao que ele tinha, ele deu, mas com gosto. A gente vê alguns bilionários que doam a sua fortuna para uma boa causa, ou para os seus empregados. Enfim, a gente sabe disso, são raros, mas existem. Imagina que dentre estes havia alguém que estava passando uma necessidade, ou alguém que através das ações daquele potentado, ele possa ter conseguido almejar tudo aquilo que ele nunca conseguiu antes. E ele tem uma dívida de gratidão com aquele ser. E quando souber, quando voltar para o outro lado e se der conta que aquele ser lhe fez mal há muito tempo, essa dívida será amortizada, porque ele viu que naquela criatura que tanto mal lhe fez outrora, existe um ser bom que está no seu caminho de iluminação, tentando fazer algo que realmente vale a pena. Trocando em miúdos, resumindo essa fala toda, eu diria a você que todos nós, sem exceção, devemos fazer o bem, não importa a quem, porque você não sabe quem é aquele. E se nós fizermos isso, ou seja, fazer o bem, tentando ajudar a quem quer que seja, tentando dar o melhor que nós temos a quem quer que seja, nunca será demais, muito pelo contrário, será ótimo, será sempre maravilhoso, porque você não cria dívidas nessa existência e consegue sanar muitas delas, para que a sua ascensão rumo à luz, rumo a um bom lugar, que eu diria a você, um bom lugar onde todos nós trabalhamos, porque aquela história, eu já disse isso em outro vídeo, essa história, no meu entender, absurda de que nós estamos condenados à ociosidade eterna, não existe. Deus, na sua infinita sabedoria, jamais faria seres tão complexamente maravilhosos como somos todos nós, para que ficassem olhando a janela e conversando banalidades como muitos de nós fazemos aqui nessa terra, nesse momento. Não, nós fomos feitos para continuar crescendo. E entendam que o crescimento, ele invariavelmente passa pelo bom trabalho. E invariavelmente ele passa por um caminhar onde eu possa ajudar quem quer que seja, onde eu possa fazer o melhor que eu posso. Sempre. Quando nós entendermos isso, quando nós entendemos que todos os valores, que todas as conquistas terrenas aqui, que envolvem bens materiais ou poder sobre os demais, todas elas, na verdade, não contam praticamente nada quando eu vou para o outro lado. O que conta é o que você fez com o teu coração. Você doou o teu coração, você fez algo de bom para alguém? Fiz. Ah, que bom. Então você tem alguns pontos. E com esses pontos, você não vai ganhar um bônus de Natal. Você não vai ganhar nada disso. Você vai ganhar simplesmente o direito de continuar crescendo onde você está e ser cada vez mais ajudado por eles que nos ajudam o tempo inteiro. Pensa nisso antes de fazer o seu próximo ato com quem quer que seja.